Sejam muito bem-vindos à nossa quinta live da nossa série de estudo no livro dos Salmos. Hoje nós vamos fazer o estudo do Salmo 67, o Salmo 67, tá ok? Essa, como eu falei, é a nossa quinta live, então nós já temos outras 4 lives que estão disponíveis aí na página da Igreja Evangélica Filadélfia, São João del Rei aí no Facebook. E você pode conferir essas lives, acompanhar essas lives também se você por acaso não assistiu, tá ok? Além da live de hoje, né, nós teremos ainda mais uma live no sábado agora, não é, dia 27, né, que será também às 8 horas da noite, e será a nossa última live dessa série de estudos no livro dos Salmos, tá bom? Vou dar um tempo aí para você que já está nos acompanhando aqui. Eu estou vendo que tem algumas pessoas ao vivo aqui com a gente. Você já pode compartilhar essa live aí, convidar o pessoal para poder assistir com você, tá ok? Que hoje nós vamos estudar um salmo muito interessante, um salmo que às vezes a gente não conhece muito bem, como eu tenho dado ênfase aqui nessa série, para pegar salmos que não são muito conhecidos, não são muito lidos, né, não são temas de pregações, para que a gente possa descobrir esses tesouros que estão escondidos aí na palavra, tá ok? Então, você compartilha aí essa live, convida os seus amigos aí para assistir também, né? E nós vamos então dar início aqui ao nosso estudo aqui no Salmo 67, cujo título ou tema eu dei a expressão luz para as nações. Inclusive, isso é nome de igreja, né? Inclusive, alguns textos, especialmente no livro de Isaías, trazem essa ideia, né, de luz para as nações. Isso é dito sobre Jesus também em Lucas, né, quando ele narra o nascimento de Jesus. Mas aqui nós vamos entender como isso se aplica e como isso é mostrado para nós a partir do texto do Salmo 67. Tá ok? Vamos começar aqui então. Tradicionalmente, como a gente faz aqui, nós vamos ler o Salmo na versão de Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Vamos lá. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Esse é o Salmo 67, tem apenas 7 versículos, que nessa série aqui também eu tenho tentado trazer salmos mais curtos, com o objetivo de poder fazer o estudo dentro do tempo proposto de live, né, de vídeo aqui, que vai até no máximo os 40 minutos, para que o estudo seja mais dinâmico e mais produtivo assim, né? Vamos começar a fazer os comentários aqui. Vamos começar aqui com o versículo 1 e o versículo 2. O salmista inicia o seu cântico fazendo uma referência direta à bênção arônica de número 6, de 24 a 26. Essa é uma questão interessante desse salmo, porque se os irmãos se lembram do texto de número 6, é aquele famoso texto onde Deus diz a Arão como ele iria abençoar os filhos de Israel, ou seja, ele dá para ele uma espécie de bênção sacerdotal, né? E essa bênção ela é recheada com alguns elementos, né? E aqui o autor do Salmo 67, que nós não sabemos quem é esse autor, mas o salmista vai usar 3 elementos que estão presentes na bênção arônica, né? A bênção arônica ela tem mais elementos, mas o salmista aqui usou 3 elementos, né? Que é a misericórdia,
né, que a Almeida Revista Atualizada traduz aqui como gracioso, mas outras traduções, como a Nova Versão Internacional, trazem seja Deus misericordioso para conosco, e a misericórdia ela faz parte da bênção arônica. A misericórdia, a bênção em si, né, e nos abençoe, isso também faz parte da bênção arônica, e a expressão faça resplandecer sobre nós o rosto, que também é uma expressão presente na bênção de Arão, de número 6, do 24 ao 26. Então é interessante que o salmista já começa fazendo aqui uma identificação muito clara de Israel como aquele que recebe a bênção de Deus por meio, né, de Arão, e Arão ali como o primeiro, né, dos sacerdotes separados da tribo de Levi para prestar o sacerdócio a Deus, identifica ele como o líder religioso de Israel. Então essa oração aqui, quando o salmista começa já fazendo referência a uma bênção sacerdotal de Israel, é para identificar o seu cântico como um cântico de Israel, um salmo de Israel, né? Porém, apesar da identificação com Israel ser muito forte, a amplitude do versículo 2 nos lembra de Gênesis 12, 3, porque no versículo 2 diz assim: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então observe que ele no versículo 1 ele começa fazendo uma identificação forte com Israel. Mas no versículo 2 ele já expande essa noção do salmo para todas as nações. Então, enquanto no versículo 1 a referência ela está em número 6 por causa da bênção arônica, no versículo 2, como você pode observar, a referência já parece, né, uma referência a Gênesis 12, 3, que é naquela parte em que Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Geralmente, a gente entende esse versículo de Gênesis 12, 3 referindo-se a Abraão no sentido de que por meio de Abraão é que viria o Messias. Essa não é uma interpretação errada, porque está correto, né? Todas as famílias da terra são benditas em Abraão, especialmente e principalmente por causa do plano de Deus que envolve Israel como a nação da qual Cristo, o Messias, viria para salvar toda a humanidade. Então essa interpretação ela não é errada, mas ela não é a única, né? Vamos dizer assim, ela não é completa em si, porque na teologia do Antigo Testamento, quando nós falamos assim na questão de amplitude, né? Israel, o povo de Israel serviria como referência para todas as nações, como luz para todas as nações, que é um tema que vai perfazer todo o Salmo. E ele já começa aqui no versículo 2, né? Todas as nações da terra seriam benditas em Abraão, porque Abraão seria, Abraão aqui no sentido de progenitor de todo o povo, de toda a nação de Israel. A nação de Israel, ela abençoaria os demais povos, né? Então a gente já vê essa identificação aqui nos dois primeiros versículos. O versículo 2 apresenta o efeito do verso 1, isto é, a bênção de Deus sobre Israel levará as demais nações a conhecerem o caminho do Senhor. Então você observa que no início do versículo 2 o salmista diz: para que se conheça na terra, ou seja, para que Deus vai abençoar Israel? Para que Deus vai ser gracioso com Israel? Para que Deus vai resplandecer o rosto sobre o povo de Israel? O versículo 2 responde o motivo disso: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então você observa que Israel é na verdade um canal, e através de Israel é que a bênção se estende a todas as nações, né? O paralelismo do verso 2 enfatiza a posição de Israel como um farol para as nações. Então, de certo modo, Israel reflete para as nações a luz que recebe de Deus. Algumas pessoas identificam na teologia do Antigo Testamento Israel como uma nação de sacerdotes, né? Uma nação sacerdotal,
porque ela é aquela que faz a mediação, e eu coloco mediação entre aspas aqui, porque ela não é uma mediação como a de Jesus, por exemplo, mas é uma mediação de conhecimento, é uma mediação não de acesso, né, mas uma mediação de conhecimento, porque o conhecimento de Deus é revelado a Israel, e por meio de Israel ele é manifestado ao mundo. Então Israel funciona como um farol que indica para as demais nações qual é o caminho, né? Ou pelo menos isso é que deveria ser, né? Pelo menos essa é que é a oração que o salmista faz. Porque como a gente conhece da história do Antigo Testamento, Israel acabou não cumprindo muito bem esse papel, cumpriu, mas não muito bem, porque falhou em diversos aspectos, foi alvo do juízo de Deus em diversos pontos, né? Inclusive Deus fala várias vezes sobre renovar a sua aliança no Novo Testamento, como uma promessa para o Novo Testamento, justamente porque Israel falhou nesse ponto, né? Em mostrar, em revelar ao mundo, em transmitir ao mundo a mensagem, a verdade do Deus único e do Deus vivo que se revelou a Israel. Mas no versículo 2 a gente tem esse paralelo, né? Que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a sua salvação. São expressões aqui paralelas, cuja ênfase aqui é justamente mostrar que Israel é um canal por meio do qual Deus se revela, né, e se mostra às demais nações. É importante destacar que o tom aqui do versículo 2 ele não é missionário, ok? Ele não é um tom missionário, no sentido que Israel tinha que sair aí pelo mundo naquela época, né, pregando, né, ou fazendo prosélitos para o judaísmo, para a crença hebreia. Não é isso, a gente não vê isso acontecendo no Antigo Testamento, né? Nem Deus ordenando que se fizesse isso, pelo menos não a toda a nação, né? Ele ordena alguns profetas que façam isso, como Jonas, por exemplo, mas a nação em si, o objetivo da nação não era ser uma nação missionária, diferente da igreja, né? Essa é uma diferença muito grande entre Israel e a igreja, que Israel não é uma nação primariamente missionária. Ela é uma nação de referência, né? Então o cenário do versículo 2 aqui nesse salmo, quando ele expande para todas as nações, é mostrar que a nação de Israel é uma nação de referência para as demais. Diferente da igreja, que a igreja é não só referência, como também é missionária. Tá ok? Então aqui nesse versículo 1 e no versículo 2 nós vemos uma identificação muito forte com Israel no versículo 1, que se expande para todas as nações, né? Ou seja, a bênção de Deus sobre Israel teria o objetivo de brilhar também para todas as nações. Vamos para o versículo 3 até o versículo 5, né? O estribilho, o que é um estribilho? Estribilho é refrão, né? Sabe quando você tem aquela música que você tem aquela partezinha, geralmente a parte principal da música, que se repete? Isso é o estribilho, é o refrão, né? E a gente tem um refrão aqui nesse salmo que é o versículo 3 e o versículo 5. Você observa que eles são exatamente iguais, né? E eles reforçam o tom universal da mensagem desse salmo. Então, apesar do salmo começar no versículo 1 focando muito em Israel por causa da bênção arônica, você vê no versículo 3 e no versículo 5 que ele conclama ao louvor todos os povos. Não é só Israel, né? Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, né? Não é só Israel. O versículo 4 ressalta Deus como juiz que aplica a justiça, mas também como um pastor que guia mansamente. Então, olha que detalhe interessante. O versículo 4 diz: alegrem-se e exultem as gentes, né, ou todos os povos, ou todas as nações, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Então, a ênfase aqui dada pelo salmista no versículo 4 é para o fato de que Deus julga os povos com equidade, ou seja, a justiça de Deus, mas ele também guia na terra as nações, ou seja, uma coisa mais pastoral, uma coisa de mais cuidado, né? No sentido de que Deus está guiando de maneira mansa, de maneira graciosa, indicando o caminho. Isso é dado
tanto a Israel quanto a todas as nações, né? É interessante que Deus age de tal forma com os povos e as nações, e não somente com Israel. Então, Deus julga os povos com equidade, não é só Israel, são todos os povos, e guia na terra as nações. Então, esse cuidado pastoral de Deus, esse cuidado de guiar mansamente de Deus, está disponível para todas as nações, assim como a justiça de Deus também está. Justiça aqui não no sentido, ou só no sentido de juízo, né? No sentido que Deus vai julgar Israel, que Deus vai punir Israel e vai punir todas as nações. Mas no sentido de que Deus faz justiça, né? De que Deus promove a justiça, a equidade, não só em Israel, mas em todas as nações. Então você observa que esse é um salmo muito ecumênico, né? Ele não trata do Deus de Israel como se fosse só de Israel, mas ele trata de Deus como um Deus de todo mundo, né? De toda a terra, de todas as nações. O louvor exortado no refrão dos versos 3 e 5 é motivado justamente por essa interação entre Deus e todas as nações da terra. Então, o fato de Deus ser um Deus que julga todos os povos, de ser um Deus que guia ou conduz ou pastoreia todas as nações, é motivo para que todos os povos louvem ao Senhor, né? Então no versículo 3 ele diz: louvem todos os povos, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, ou todos os povos. Aí ele diz por que eles têm que louvar a Deus, e depois conclama novamente todas as nações a louvarem a Deus. Então é assim que funciona essa estrutura do versículo 3, 4 e 5. Ele convida o povo a louvar ao Senhor, mostra o motivo pelo qual eles devem fazer isso, e depois reforçam o convite que ele já tinha feito para que essas nações louvem ao Senhor. Então os paralelos entre os versos 2 e 4 mostram que as nações conhecem a Deus e se alegram nele por meio de Israel. Se a gente voltar no versículo 2, né, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação, como que as nações vão conhecer a salvação do Senhor? Como que a terra, ou seja, todos os povos da terra, vão conhecer o caminho de Deus? Por meio de Israel. Então aqui no versículo 4 e no versículo 2, nós temos a ideia de que o salmista está reforçando a ideia de que Israel é a nação que vai guiar os demais povos ao encontro do Senhor. Então, aquela metáfora do farol, ela funciona bem aqui, no sentido de que o farol indica para os navios qual é a posição mais, digamos assim, a posição mais dentro do mar, né, que a terra está. Então, geralmente o farol é posicionado em um pedaço de terra que fica mais adentrando ao mar, né? E esse farol ele tem a luz que durante a noite vai indicar para os navios aonde tem terra e principalmente onde que a terra começa ali, né, para evitar também acidentes, né? Eu não entendo muito de navegação, de náutica e coisa desse tipo não, mas é mais ou menos essa ideia aí. Nesse sentido, Israel era a nação que iria funcionar como esse farol para as demais nações, indicando onde está o caminho do Senhor, onde está a justiça de Deus. E isso era percebido pelas demais nações através das obras de Deus operadas por meio de Israel. Então nós vamos ver várias vezes nos Salmos e também nos livros, nos demais livros do Antigo Testamento, Israel sendo usado como exemplo. Né? O Salmo 126, por exemplo, que narra o retorno do povo do cativeiro babilônico, o salmista vai dizer que as nações olham para Israel e dizem: grandes coisas fez o Senhor por eles. Então as nações reconhecem que Deus está operando em Israel. E esse era o objetivo, né? Essa é a ideia de que as nações seriam abençoadas em Israel, no sentido de que elas olhariam para aquilo que Deus faz em Israel, e isso iria levar com que essas nações louvassem ao Senhor, reconhecessem ao Senhor como Deus, né?
Como eu falei, isso não funcionou muito bem, porque Israel às vezes não refletia essa luz como devia, né? Mas essa é a oração que o salmista faz aqui. Versículos 6 e 7 aqui para encerrar o Salmo 67. O verso 6 traz a única afirmação no passado. Em todo o Salmo só tem uma afirmação no passado, né? Que ele diz: a terra deu o seu fruto. O que sugere que este salmo seja provavelmente um salmo de celebração pela colheita. Isso aqui é uma suposição dos estudiosos, no sentido de que esse salmo aqui era um salmo de celebração a Deus quando eles faziam a colheita. E essa colheita ela era proveitosa, ela era próspera. O povo então agradecia a Deus, entoando inclusive vários salmos, né? Mas principalmente, e talvez aqui especialmente o Salmo 67, convidando as demais nações a verem essa bênção que Deus deu a eles por meio da colheita e reconhecerem a Deus como Senhor através dessa bênção, né? O salmista então vê a bênção da colheita próspera como uma razão para que as demais nações olhem para o Deus de Israel. Ele diz: a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Ou seja, as outras nações veriam a bênção de Deus em Israel e reconheceriam o Deus de Israel como o Deus verdadeiro. Ou seja, Israel ia funcionar refletindo, né? Deus abençoava Israel e Israel refletia isso para as demais nações. A expressão nosso Deus, lá no versículo 6, reforça a identidade do Deus que abençoa e cuja luz Israel reflete. Isso é importante. Por quê? Porque a gente teve a colheita aqui. Mas o fato de você ter a colheita significa o quê? Israel responde que o nosso Deus, ou seja, o Deus de Israel abençoou. Não foi o Deus de vocês, foi o nosso Deus. Isso reforça a ideia da identidade do Deus que ele já tinha falado no versículo 1, que é o Deus lá da bênção arônica, que é o Deus da lei, que é o Deus que se revelou no Monte Sinai. Esse é o Deus que Israel adora. Então o nosso Deus aqui reforça essa identidade desse Deus. Não é qualquer Deus que abençoa Israel, é o Deus que abençoa Israel. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que deu a lei ao povo, o Deus que formou a nação de Israel a partir de Abraão, tirando, né, o povo do Egito, colocando esse povo, estabelecendo esse povo na terra prometida. Esse era o Deus que abençoava Israel e esse era o Deus que as demais nações tinham que reconhecer como Deus verdadeiro, né? Então a expressão nosso Deus pode ser só às vezes a gente até ignora isso aqui, não percebe a importância disso, mas no contexto desse salmo, ela tem essa importância de reforçar que o Deus que abençoa, o Deus que as demais nações tinham que reconhecer, era o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, vendo as obras de Deus no meio do povo, no meio do seu povo de Israel, as demais nações seriam levadas ao temor e à adoração. Então esse era o objetivo do salmista, que ele ora, né, ele pede a Deus que Deus abençoe o povo de Israel, né, o seu povo, o povo de Israel, para que as demais nações vejam essa bênção, vejam essas obras de Deus, vejam a benevolência de Deus revelada em Israel e reconheçam esse Deus como Deus verdadeiro. Então vamos ver um resumo aqui desse salmo. Os versos 1 e 2 dão um tom geral do salmo, né? O tom geral do salmo é que a bênção de Deus sobre o povo brilhará para além das fronteiras de Israel. Isso já está mostrado no versículo 1 e no versículo 2, né? O objetivo do salmista, então, é orar para que a bênção de Deus sobre Israel ultrapasse essas fronteiras, ou seja, chegue até os demais povos, a fim de que as outras nações reconheçam que Deus é o Deus verdadeiro. Os versos 3 a 5 reforçam que Deus interage com todas as nações da terra, estendendo sua mão de bênção, justiça e cuidado para todos os povos da terra, motivo pelo qual todos devem louvá-lo. Então, do versículo 3 ao versículo 5, o salmista diz que essa bênção de Deus, esse cuidado, a justiça de Deus, ela não é só sobre Israel, mas sobre todas as nações da terra. E isso é motivo para que as demais nações também reconheçam a Deus,
né? Então, a ideia do Salmo 67 é convidar as demais nações a reconhecerem a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a majestade do Deus de Israel através das obras de Deus no meio do seu povo. E os versos 6 e 7 evocam uma bênção visível, que é a colheita, né? Uma bênção visível e próspera como um exemplo da grandeza de Deus revelada no seu povo. Então o salmista está dizendo, olha, Deus nos abençoou com alimento. E Deus nos abençoando com alimento significa que vocês, as outras nações, têm que olhar para nós, olhar para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio e reconhecê-lo também como Deus, como Senhor. Esse convite que é feito pelo salmista aqui no Salmo 67, ele dá o tom do salmo. É um salmo universal, é um salmo que convida todos os povos a adorarem a Deus por meio daquilo que Deus revela ao povo de Israel. Então, em resumo, o salmo tem como objetivo ressaltar a posição de Israel como refletor da glória divina, levando outras nações a reconhecerem e adorarem ao Deus único. Amém? Esse é um resumo bastante curto, né, do Salmo 67. Amém? Vamos ver então algumas aplicações, o que isso aqui serve para a nossa vida, né? Primeiro, nós precisamos entender nossa posição como igreja, como sal da terra e luz do mundo, que é o que Jesus fala em Mateus 5, do versículo 13 ao 16. Né? Então, esse salmo, embora ele fale de Israel, a gente pode, na aplicação, trazer isso para a igreja. Né? O Salmo 67 não fala da igreja, tá? Ele está falando de Israel, mas num sentido de, numa tentativa de aplicar esse salmo para a nossa vida, a gente pode transportar isso aqui um pouco para a igreja, no sentido de que assim como Israel recebia as bênçãos de Deus, e Deus se revelava em Israel e a Israel, para que todos os povos, por meio de Israel, conhecessem a Deus, a mesma coisa acontece com a igreja. Né? A igreja é aquela que recebe a revelação de Deus, que recebe as obras de Deus, que recebe as bênçãos de Deus, que recebe principalmente a palavra de Deus, e é a igreja que deve ter ou que deve se posicionar como sal da terra e como luz do mundo. Esse salmo nos lembra disso, esse salmo convida a igreja a refletir sobre a sua posição como aquele organismo do reino de Deus que manifesta Deus nesse mundo. Então a igreja, ela é a representante, não sei se eu posso usar essa palavra, mas ela representa Deus nesse mundo. Tem que ter cuidado para usar essa palavra representação aqui, porque a gente vê algumas ideias erradas sendo construídas a partir disso. Eu vou usar uma palavra melhor. A igreja revela Deus nesse mundo. Né? Então isso é função de luz do mundo, de sal da terra, né? E a igreja precisa tomar essa posição. A igreja precisa entender que ela é a igreja é quem vai manifestar Deus ao mundo, né? Que esse é o nosso dever, o nosso trabalho, o trabalho da igreja, né? Segundo, as bênçãos de Deus derramadas sobre nossas vidas são especialmente testemunhos sobre o caráter benevolente de Deus. Deus nos abençoa porque Ele nos ama, porque Ele é bom, né? Por qualquer outro motivo oriundo da bondade de Deus. Mas todas as bênçãos de Deus têm um caráter missionário, têm um caráter de convidar outras pessoas a conhecê-lo. Então, se a gente pegar os evangelhos, Jesus faz cura, Jesus expulsa demônio, Jesus faz milagre, Jesus anda sobre as águas. Para que Jesus faz isso tudo? Jesus não curou o cego só para o cego ver. Né? Jesus curou o cego com o objetivo de testemunhar do seu poder, testemunhar da sua glória, testemunhar sobre quem ele era, para que as pessoas pudessem crer nele. Inclusive João, quando escreve o seu evangelho, ele, lá no capítulo 20, ele registra que ele compôs aquele livro, registrou lá os milagres de Jesus, que no caso de João são apenas 7, mas ele diz que registrou aqueles milagres com qual objetivo? Que as pessoas crescem em Jesus,
E é o mesmo objetivo pelo qual Jesus realizou esses milagres. Então os milagres, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, e aqui eu não estou falando da igreja no geral, mas de cada um de nós, ela não só tem o objetivo de nos fazer bem, tem esse objetivo também, mas não é só isso. O objetivo de Deus é também manifestar a sua glória, deixar com que ele seja conhecido através das suas obras às pessoas que não o conhecem. Então, todas as bênçãos de Deus, elas são testemunhos sobre o caráter benevolente de Deus. Amém? Uma terceira e última aplicação aqui é que nós devemos agir como refletores da luz que provém de Cristo, a fim de que as obras de Deus sejam vistas em nós e através de nós, de modo que os demais vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, que é o que Jesus fala em Mateus 5,16, em que as pessoas possam ver e conhecer sobre Deus olhando para nós. Não é isso que a gente chama de bom testemunho, né? De dar bom testemunho. É justamente disso que Jesus está falando aqui em Mateus 5,16, e é justamente isso que o Salmo mostra e que Israel muitas vezes deixou de fazer. Israel deixou de dar, de dar bom testemunho várias vezes, porque ao invés de Israel refletir a glória de Deus, Israel começou a refletir a outras nações, né? Principalmente com a idolatria, né? Abraçando ídolos pagãos que eram cultuados em outras nações, e isso acabou por perverter o testemunho de Israel. Mas a igreja é diferente. A igreja precisa refletir a glória que vem de Cristo, a glória que vem de Deus. Significa que nós temos que dar bons testemunhos para que através daquilo que Deus faz por nós e em nós, a palavra do Senhor possa ser divulgada e Deus possa ser conhecido por outras pessoas através da sua igreja, através do seu povo. Amém? Então, essa é um pouco do que o Salmo 67 tem a nos dizer. É um salmo extremamente universal, que fala sobre a revelação de Deus em Israel para todo o povo. E aqui nas nossas aplicações nós vimos que isso pode ser transportado não hermeneuticamente, né, mas dentro de um sentido de aplicação para a igreja. Amém? E isso obviamente interfere na vida de todos nós. Então, esse foi o Salmo 67. Lembrando que nós temos ainda mais uma live no sábado, agora dia 27, também às 8 da noite, também aqui na página da Igreja Evangélica Filadélfia no Facebook. E eu já sei qual salmo que é, né? Eu geralmente digo que eu não sei ainda qual salmo que vai ser, mas eu já sei qual salmo que vai ser, né? Não vou falar para deixar o pessoal um pouco curioso aí, mas é um salmo muito interessante e muito bacana, que é muito apropriado para fechar aí a nossa série de estudos no livro dos Salmos, tá? Então, se você não viu os últimos vídeos, né, as últimas lives estudando os outros salmos, foram Salmo 93, Salmo 130, Salmo 11. Hoje nós estamos vendo o Salmo 67, o Salmo de sábado eu não vou dizer qual é, né? Mas o que acontece? Você pode rever esses últimos salmos, essas últimas lives, né? Para poder, se você não viu, obviamente, né? Para você poder acompanhar essa série aí do início até o final, lembrando que eu estou pegando salmos pequenos e salmos que possam se encaixar aí no meio da nossa dinâmica aqui do tempo da live, né? O pastor Carlos está me lembrando que o salmo que a gente viu terça-feira é o Salmo 13, e é verdade, eu tinha me esquecido do Salmo 13 também. Amém? Então, fica o convite aí para sábado às 8 horas, a gente vai fazer o último estudo no livro de Salmos, e eu agradeço aí você que acompanhou até agora a nossa série, e eu espero que essas lives tenham sido de crescimento para você. Tá ok? Muito obrigado por acompanhar aí a nossa série até aqui, e até sábado, se Deus assim nos permitir. Amém? Fiquem com Deus.